a paciência, né, a tranquilidade, a saúde. Né, e é tão difícil a gente ver, começa a ler sobre ler o Espiritismo, ver as passagens e começa a ver assim como, puxa vida, né, não é tão simples, né? Mas ele vem trazendo, sabe, esse capítulo ele é maravilhoso porque assim ele não traz uma questão, ele traz uma questão abstrata, ele traz um conceito, ele traz alguns exemplos, né, de como a gente vai buscar essa questão da perfeição. Ser disposto perfeito, né, o chamado divino. Essa questão, né, que a gente vê quando essa passagem, né, de ser de perfeito, a gente fica pensando assim, mas Deus está esperando a gente que a gente seja perfeito nessa única encarnação, né, em uma encarnação. E não é isso, né? É que a gente tem essa busca, né? A gente sempre vê que todo mundo passa por uma fase assim, né? Geralmente essa fase eu digo que é a fase da adolescência, né? Que é aquela fase que a gente fica sem... Tudo parece um caminho e nada parece um caminho, né? Tudo parece... Né? A gente fica buscando, né? Como se fosse aquela bússola, né? Que o imã fica rodando, né? E a gente fica meio desorientado, assim, não sabe? Às vezes vai para um caminho, volta, testa uma coisa. Natural isso. Isso é bem natural. A questão que aqui, no texto, ele tenta buscar isso para a gente. Ele tenta colocar um norte, né? Tenta colocar um ponto. Onde que a gente deve caminhar? Para onde é que a gente deve seguir? Né? Então, a colocação é que a gente tente sempre colocar o nosso melhor. No Livro dos Espíritos é colocado uma pergunta que seria possível para nós evoluir, ser um espírito muito superior em uma única encarnação, e ele responde que sim, que é possível, através do nosso esforço. E aí, só que daí eles colocam um ponto e fazem uma pergunta, mas quanto de vós, né, se esforça? É danado, né? A gente cai, a gente vai por um caminho, e essa é a maravilhosa questão também do Espiritismo, de trazer para a gente a reencarnação, né? Que a gente pode vir e fazer de novo, testar de novo, treinar de novo. Eu não estou nem conseguindo ler, o médico falou para eu colocar os óculos, mas eu estou na tentativa de não. Então, quem que é o homem perfeito, né? É o homem que pratica a justiça, o amor e a caridade. É aquele que examina a própria consciência, evita o orgulho e a vaidade, age com bondade até com os que o prejudicam, respeita todas as crenças, luta contra imperfeições pessoais. Olha só, pratica a justiça, amor e caridade, né? A gente vê como a gente às vezes fica perguntando, né, como a gente pode praticar, né, algumas dessas ações, né, todas essas 3 ações, e muitas vezes a gente não precisa nem estar confrontado, né, com outra pessoa, né? Através do nosso próprio pensamento a gente já consegue praticar a justiça, né, pelos nossos julgamentos que a gente faz, né? E sempre diz assim, mas a gente está sempre julgando. É que o sistema de preconceito que a gente tem na humanidade, ele é um sistema de segurança, né? Ele foi colocado justamente para nós, todas essas questões que a gente tem, eles foram colocados para que a gente pudesse sobreviver. Né? Se a gente vai, já viu, né? A gente vai sempre de peito aberto para qualquer situação, a gente não passaria bem. A grande questão das questões de justiça, amor, né, e caridade, e aí vem o maravilhoso Espiritismo dizer da nossa reencarnação, dizendo aquela coisa que Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E que a gente possa se analisar: será que eu já não fiz isso? Será que eu já não agi dessa forma? Será que eu já não tive esse tipo de atitude? Talvez em menor grau ou em maior, talvez, né? Quando a gente brinca e diz, né? Já não desejei, talvez,
do mal de alguém, e aí a gente, quando ele fala do homem de bem, ele coloca de forma ampla. Ele não diz assim, se eu desejei o bem para aquele meu irmão que está próximo de mim. Não, pode ser para uma pessoa longe também. Né? Hoje é muito natural a gente desejar para os políticos, né? Ou pessoas que estão em outras esferas, né? Como se não fossem pessoas que foram tiradas da própria sociedade. Então a grande questão é a gente fazer essa análise. Porque a gente é importante, muito importante para a humanidade, e a gente tem que se perceber que cada um de nós é um mundo. O nosso campo, às vezes a gente coloca assim, que cada um tem uma régua, né, para medir os outros. Eu gosto de dizer, porque eu trabalho um pouco com design gráfico, eu gosto de dizer que a gente tem uma lente. E às vezes a gente enxerga as coisas embaçadas. Ou a gente tem visões daquilo que a gente já cometeu. E é por isso que é tão fácil, muitas vezes, a gente julgar, né? A gente colocar rótulos, porque a gente sabe como que é isso, né? Teve uma passagem uma vez que foi colocada assim, por que a humanidade, ela consegue, os filmes são tão perfeitos. Por que é tão perfeito os filmes quando fala de terror, né? Terror, inferno, coisas do tipo, por que é tão impactante? E é tão difícil tu falar sobre filmes do céu, da alegria, de coisas. Só que esses outros filmes dão muito mais, muitas das vezes dão muito mais retorno do que aquele filme. É porque a gente ainda tem essa tendência. Isso ainda está na gente. Mas a gente vê como a humanidade, né, como a gente vem passando, né? Vem passando fases. Quantas coisas a gente já deixou de cometer, né? Quantas atrocidades, né? Ainda ocorrem, claro. Mas como a gente já olha para aquilo e diz assim, não, isso aí eu já não faço mais. O homem de bem não é um ser perfeito, é um ser que se esforça. E aí Kardec diz, é aquele que se transforma moralmente. Então assim, não é, como ele coloca, né, não é aquele que muitas vezes lê muito livro, tem muito conhecimento. O conhecimento ele é necessário, né? Mas o conhecimento, muitas vezes, a gente tem que cuidar para que a gente não se torne, né, arrogante, não se ache superior, né? Essa semana aconteceu uma coisa comigo que eu sempre digo, na passagem ali eu achei muito interessante, que uma das passagens é falando sobre paciência, né? E eu acho que a paciência, ultimamente, ela é um dos graus mais, assim, para a gente avançar, sabe? Quanto que a gente tem paciência que a gente consegue avançar em situações assim, né? E aí aconteceu que eu fui e estacionei o carro no lugar proibido, né? Aquela coisa que tu já sabe que não é para colocar. Mas a gente tem uma questão aqui em Floripa que é engraçado, que a gente acende o alerta e a gente acha que o carro fica invisível, né? Eu digo assim, ó, bota o alerta, ninguém vai perceber, é rapidinho, né? Mas foi engraçado que um morador de rua bateu no vidro. Aí eu baixei o vidro, daí ele falou assim, você sabe que você está estacionado no lugar proibido. Eu falei, então, seja, eu vou tirar o carro. Mas ele falou, e aí ele já começou a falar, não, e eu não quero nem saber com o que eu estou falando, eu só estou falando que tu está no lugar proibido. É danado porque na hora que tu vem assim, tu vem pensando, mas o que esse danado está falando? Né? Mas estava certo. O que é certo é certo. Ele estava certo. Tipo assim, estava certo. Estava me dando a aula que ali não era um lugar para estacionar. Está certo. Né? Não é mais um minutinho, não é mais coisa. É isso que fala. Não é a questão que a gente não vai errar, a gente vai errar, mas é quando a gente coloca a nossa consciência, a gente vê assim, eu errei. E não daquela forma que a gente poderia estar fazendo antigamente, não. Abrir o carro e ir lá, brigar, discutir. Então está errado, né? A hora que tu levanta a tua voz, está errado. Né? Ele traz uma passagem que é a questão de Santo Agostinho, que é justamente isso, a chave da transformação, que é a questão da autoanálise. Que é aquilo que a gente, quando vai deitar lá, a gente começa a analisar como é que foi o meu dia, se eu ofendi alguém, como é que procedeu o meu dia, né? E quando eu falo da paciência, assim, é porque cada um de nós teve a sua infância de formas diferentes, assim, né? Eu sempre digo que os nossos avós, né, os nossos bisavós, foram
pessoas que sobreviveram, né? Pelo menos o meu avô, né, minha avó, né? A infância deles foi muito difícil, né? Se a gente vê as infâncias de hoje, assim, eu estou dizendo a nossa vida aqui, né? Com as nossas possibilidades, assim. Então a gente, minha infância, assim, a gente tinha muito aquela coisa assim do tipo, brigou na escola, vamos supor, resolva na escola. Era tipo assim, tu tinha que resolver de qualquer forma. Tu não podia trazer o problema e falar, não, tu tinha que resolver. Do tipo, alguém falou alguma coisa pra ti, tu tem que ir lá e revidar. Era sempre uma coisa de revidar. E aí a gente hoje, depois que a gente tem uma certa idade, a gente fica pensando, mas por que existia essa atitude? Mas é justamente isso. Em tempos atrás era uma questão de sobrevivência, né? Leis que não eram também tão fortes, os caras tinham que sobreviver, o cara estava invadindo o teu terreno, coisas do tipo. Então era diferente a questão, né? E hoje a gente vê que, hoje a gente tem, né, a nossa infância cristal, né, que a gente chama, né? E às vezes a gente julga, né? Não, mas a infância está... Cara, é isso. A evolução vai ser essa. Não é mais para a gente destratar pessoas, não é para fazer bullying, não é para... Sabe, não é legal. Esses dias eu mandei para minha esposa, eu recebi uma propaganda de cinta. Não sei qual que é o período, né? 1900, bem antigo. E era uma cinta e a esposa assim, né? Daí era tipo, estava escrito assim, ela errou, mas você a corrigiu. Era propaganda de cinta. O homem corrigindo ela com cinta, dando cintada. Gente, isso aí faz quanto tempo isso? Sabe, hoje a gente olhar isso aí e dizer assim, pelo amor de Deus, cara, isso é um absurdo. Mas será que em algum momento da nossa vida a gente achou que aquilo ali era normal, era correto? Né? É isso. Então, às vezes quando a gente vê a questão de ser alguém de bem, ou como Jesus nos colocou, de a busca da perfeição, essa é a nossa busca. É usar os exemplos, né? Às vezes a gente pensa assim, como é que agiria, né, Jesus numa situação dessa? Ou se a gente trouxesse para os nossos exemplos mais, né, Chico Xavier, esses grandes, né, agora o nosso querido Divaldo, né, que após o seu desencarne, quantas histórias, né, que eles vêm buscando, assim, os filhos. A gente fica vendo aquilo ali, uma vida, assim, de entrega, né? A gente pensa assim, será que a gente pode chegar nesse caminho, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Eu sempre digo que os mundos superiores, eles não têm portas estreitas, as portas não são pequenas para que a gente não entre. Não tem nível de acesso lá. Não, a porta é grandona. Só que o detalhe é que quando a gente vai para lá, a gente vai trabalhar. Eu sempre digo assim, já pensou a gente ser anjo da guarda? Ou a gente já pensou a gente ser anjo da guarda da gente? Tipo assim, está cuidando da gente? Olha que trabalho que é esse. Trabalho de espírito um pouco mais elevado do que a gente, né? Olha que trabalho. Está vendo a gente errar e já de novo, né? Nessa mesma situação, nesse mesmo caminho, né? Que paciência, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz que aí, conectando com isso que eu estava falando, a humildade, ela não é humilhação, que é onde pega o nosso ego. É a força interior que domina a si mesmo. A gente tem isso, né? Aquela coisa que a gente cultiva, né? Nosso orgulho, né? O que vão pensar de mim, né? Se eu levar, não leve desaforo para casa, né? Lute, né? Hoje em dia mesmo com as questões do coach mesmo, é sempre uma coisa de desafio e tal. E a gente vê que depois, numa fase da nossa vida, a gente vê que a luta é uma luta interna, uma luta com a gente. A gente não está lutando com os outros, né? Nesse caminho. A gente está lutando com a gente mesmo. Com essas nossas, né, como é que se diz, nossos detalhes que a gente cultiva, né? Se a gente cultiva orgulho, se a gente cultiva amor, se a gente cultiva paciência. Aqui, praticando a lei de amor, benevolência ativa, desejo,
Desejo bem a todos, sem distinção. Amor ao próximo, como a si mesmo, gesto concreto. Caridade genuína. Faz o bem sem esperar recompensa. Consciência limpa, reconhece os erros, constante evolução. Deixa eu ver aqui como está, né? Mansos e pacíficos, né? Imagina Jesus, né? Naquela época, colocar isso, né? Ser de mansos e pacíficos. Não reage à provocação. Olha só os exemplos que traz para a gente, né? São coisas do nosso cotidiano. Não está dizendo para a gente escalar o Monte Everest, salvar as pessoas de uma guerra. São coisas do nosso dia a dia. Saber perdoar, respeitar as crenças, né? Lutas interiores, combater o nosso egoísmo, né? Desapego do nosso eu, né? que é tão danado, né? A gente se ama muito, né? Quando Jesus disse, né, amai ao próximo, né, como a si mesmo, eu sempre digo que ele trouxe uma atualização no outro evangelho, né? Ele fala de novo, novamente, essa mesma frase, só que ele muda o final. Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Então, o nível de amor que a gente deveria dar ao nosso próximo é aquele amor que Jesus teve com a gente. Olha só o plus, né? A evolução. Aplicações da prática da bondade. Acho que um dos melhores exemplos, às vezes a gente fica assim, né? O Espiritismo, ele não é eu sempre digo, ele é uma doutrina da esperança, uma doutrina para nos elevar, não é para colocar a gente para baixo, da gente dizer, mas a gente é mau, mas a gente não vai evoluir. Olha como a gente algumas coisas já é possível praticar, né? A mãe, né? Sacrifício amoroso pelos filhos, né? Isso aí, eu sempre digo, né? Parece que já vem no download, né? Parece que já descarrega, né? Muitas mães já têm isso, né? Já vem natural, né? Os pais também, né? Quando a minha esposa esteve grávida da minha segunda filha, ela não passou, é engraçado, tá, gente? É verdade, essa história é verídica. Ela não passou os enjoos e eu tive os enjoos. Daí eu sei o que é, tipo aquela coisa de acordar de noite, né? Ir no banheiro e volta, não conseguia dormir, ficava e ela não tinha as coisas, não sei, psicológico. É engraçado, passava a mesma, né? Na primeira não teve nada, então foi bem tranquilo, mas na segunda foi uma tristeza, assim. E aí a gente vê que é uma entrega, né? Eu sempre digo isso para minhas filhas, né? O papel da mãe e do pai é diferente, né? Eu sempre digo, mas a gente é amigo, eu sempre digo, não, amigo a gente tem que botar um nível, né? Aqui é amigo, né? Filho, né? Teus amigos, né? Pai é aqui. Porque pai é aquele amor que tu, né? Filho, precisou de um órgão. Pega aqui, pode levar, leva. Nem questiona, né? Pega o braço, leva qualquer coisa. E aquele amor que aquela entrega que não questiona, mas o que tu fez? Mas onde é que tu estava? Não vou fazer a transfusão de sangue. Não tem detalhe, é uma entrega, né? Trabalhador honesto, dedicado e íntegro em suas funções, é o nosso trabalho, o dia a dia. A gente fazer as coisas sem lesar os outros. Simples, assim, sabe? A gente ficar nessa nossa consciência, né? Hoje conversando com um amigo, ele falando, lá numa região, né, eles fazem muita venda, assim, que vem de fora e não sei o que, ele falando, parece assim que as pessoas nascem com essa aptidão já de querer enganar, né, de querer, porque estão sempre negociando, aí parece que está todo mundo negociando, sempre tá, é uma questão que a gente vai trabalhando, né, jovem que escolhe o bem, né, decisões morais e éticas. Espiritismo é a transformação, né? É isso que a gente traz, né? Que é a questão da gente estar lendo, né? Muito importante para a gente o Evangelho no lar, né? O conhecimento que orienta. A gente pode ler o Evangelho 1000 vezes. Cada texto sempre vai ser aplicado de uma forma diferente. Muitas vezes a gente passa pelo texto e diz assim, eu já li isso, mas essa parte do início eu lembro, mas essa parte aqui eu não lembrava desse contexto aqui. Ele é uma coisa incrível, ele parece que ele vai se moldando no nosso dia a dia, sabe? É uma coisa muito fantástica. Impulsionar as ações, né?
Isso é outra coisa também que está lá no Livro dos Espíritos, né? Basta ao homem não praticar o mal, né? Tudo move, né? Não existe a inércia, né? A gente está em rotação, né? O planeta, tudo está em movimento, né? Como diz, né? Nós já não somos mais os mesmos a partir do momento que entramos agora, né? Nossas células estão em modificação. Então, assim, é ação. É aquilo que a gente impulsiona o funcionamento da ação, né? A caridade que transforma. Um ideal possível, né? O homem de bem está ao nosso alcance. A evolução é eterna e sem fim. Essa questão de estar ao nosso alcance, a gente percebe pelas questões que a gente vê de pessoas. Puxa vida, né? Quantos exemplos, né? A gente já teve na nossa humanidade aí, né? Para ver como é possível, né? Cada ato conta. Isso aqui é outra coisa também, né? Basta um pequeno bem para cobrir uma multidão de pecados nossos, né? Como isso é forte, né? Lembremos que palavras, né? Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Opa! Tirar esse daqui. Eu tenho uma citação aqui que é do livro do André Luiz, né? Agenda Cristã, capítulo 20, ele diz: nos domínios da evolução, cada espírito caminha segundo o passo que pode dar, mas só vence quem não para. É isso. E a gente está sempre caminhando, sempre progredindo, sabe? Não desistir, não parar. A gente tem essa bênção que é a nossa vida, a nossa encarnação. Né? Foi calculado, esses dados às vezes a gente consegue, mas eu sempre digo, né? Você vai saber das fontes, né? E desencarnados, o que é? 18 bi? Né? Então, assim, 3 vezes, né? 3 ou 4 vezes mais, né? Mas é só para dizer assim que isso que a gente tem é realmente aquilo que se fala, é um presente. A gente está aqui vivo, podendo, né, exercer podendo evoluir aqui, que é uma escola que ela faz, né? Ela impulsiona, né? Porque tudo é sentido, né? Tudo é sentido. A gente fazendo estudo mediúnico, eu acho que foi colocado um tema que era da gente ter, quando a gente desencarna, a gente poder ter superpoderes, né? Da gente poder estar se deslocando, indo para outros lugares. Mas eu sempre digo, quando você vai num ambiente que todos têm, é porque ninguém tem, né? É igual ser rico, né? Quando todo mundo é, ninguém é, né? Todo mundo é milionário numa região. Então assim, todos eram, né? Todos têm, o espírito tem o deslocamento. Mas aqui ele é mais intenso. Né? Aqui não tem onde tu escapar, né? Aqui tu está encapsulado, né? A gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, a nossa comunidade. Né? A gente não consegue viver sozinho. Joana de Anjos, Convites da Vida, ela diz: o homem de bem não é aquele que nunca erra, mas aquele que se recusa a persistir no erro. E aí traz alguns exemplos aqui, né? A atenção que a gente deve ter, sorrir para alguém, perdoar as ofensas, escolher o silêncio construtivo em vez do grito inútil. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais, assim, que, como a gente diz, e aí o silêncio não é a questão da inércia, né? Do inativo, né? É justamente alguém te provocar e você utilizar o silêncio, né? Dar a outra face, como Jesus disse, né? Não é você dar a face para tomar um novo capa, não, você dar a outra face, né? Que a face natural seria a face da vingança, dar o mesmo, né? Seria um soco, ou responder no mesmo grito, né? Já perceberam, hoje em dia a gente usa pouco telefone, né? Ligação mesmo a gente praticamente não usa, mas quando a gente vai em atendimento, assim, com as pessoas, né? Você vai num atendimento, vamos supor, você vai num atendimento. Se tu chega, ou essa pessoa te atende assim, com tranquilidade, você devolve com tranquilidade, é meio natural, assim, a pessoa tu pode até estar meio... Não, hoje eu estou com pressa. Tu chega ali, a pessoa te traz, e aí, bom dia, não sei o quê. Aquilo já te... Ao passo que também, se a pessoa te responde ou é agressivo, parece que automaticamente você já quer devolver na mesma intensidade, né? Se eu lembro quando a gente trabalhei
uma empresa que a gente fazia muita ligação, não era telemarketing, mas fazia ligação e era natural isso. Às vezes tu tinha que segurar assim porque tu ligava e a pessoa, sei lá também o que a pessoa estava passando, né? E a pessoa dava um grito assim, e aí parecia que era natural, a gente levava, daqui a pouquinho às vezes tu estava gritando, não gritando, mas tu estava falando alto. Porque a gente parece que está sempre, né? Está sempre em desafio ali, está sempre tentando lutar. O Espiritismo como ferramenta, Kardec afirma, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser alguém melhor hoje do que a gente foi ontem. Então é cada um de nós, né? Esse desafio é nosso. A gente não tem, aí sim, a gente não tem como tentando se comparar com outras pessoas. É o nosso. A gente perceber, né, internamente aqueles detalhes que a gente já conseguiu vencer, né? Que foi a questão da paciência, foi não revidar, né? Não ofender, coisas naturais, né? Coisas do dia a dia, né? Trazendo aqui uma conclusão, né? A Maia, para a gente, é um convite, né? Que o Espiritismo ele sempre faz isso, né? A gente sempre tem que ter um propósito, né? E a gente no estudo do Evangelho, a gente sempre se conclui dessa forma, né? Vamos ver esse texto que a gente falou hoje, vamos ver se a gente consegue aplicar isso, né? Na nossa semana, né? O que a gente consegue aplicar, né? E aí tem 3 tópicos aqui, né? Que poderiam ser de desafios, né? O perdão. E aí, perdão pode ser o menorzinho quanto aquele maior. A paciência e o silêncio diante da crítica. Olha só o silêncio diante da crítica, né? Quantas coisas quanto a gente já perdeu por não silenciar e depois a gente se arrepende de atitudes, de ações, né? E como é importante às vezes a gente, como é que diz, né? Perder uma discussão, né? E sair feliz, né? Não entrar naquela briga, naquele discurso, né? E já concluindo porque já deu tempo ali. Então só agradecer a todos pela paciência, tá? O texto que eu trouxe hoje eu procurei ser o mais sintético, assim, mais, né? Trazendo os pontos, porque isso aqui é pra gente, né? Pra mim, pra nós, né? São itens que parecem simples, né? Mas eles dizem, né? A gente vai fazer, a gente vai conseguir fazer, né? Só que é no nosso dia a dia, não adianta. Isso pode ser daqui para fora aqui, quando a gente está aqui dentro desse ambiente, é um ambiente que a gente diz que é um ambiente todo cuidado, né? A espiritualidade ela cuida disso, mas quando a gente colocar ali o pezinho para fora ali, a gente já começar a ter essa questão aqui da paciência. Quando deslocar com o nosso carro, quando chegar em casa, né? Então, agradecer a todos pela paciência e eu encerro aqui nossa palestra. Muito obrigado a todos.